Eu sei que parece loucura, e por anos eu evitei falar sobre isso. Mas o que eu vi naquela noite de 1997, aquilo mudou tudo. E eu juro, não foi um sonho, não foi a minha cabeça. A memória ainda é tão nítida que às vezes sinto o cheiro de novo. É um cheiro que não consigo esquecer. Meu nome é Carlos, e eu era só um moleque de uns 12 anos na época, morando com meus pais numa fazenda no interior da Paraíba. Era uma vida simples. Acordava com o galo, ajudava meu pai com o gado, minha mãe na horta. A gente vivia da terra, e a fazenda, mesmo isolada, era o lugar mais seguro do mundo para mim. Não tinha muito luxo, a televisão era de tubo, e a energia elétrica vinha de um gerador que meu pai ligava à noite. Internet? Nem pensar. A gente vivia do jeito antigo, mas era feliz. Pelo menos até aquele ano. Foi lá para meados de 97 que a história começou a correr na boca do povo, nas poucas vezes que meu pai ia à cidade para vender o leite. Falavam de ataques a animais. Primeiro era longe, lá pro lado de umas fazendas maiores, uns quilômetros dali. O povo da roça é supersticioso e logo começaram a falar de lendas. Coisa de lobisomem, ou então chupa-cabra. Eu ria. Criança, né? Achava que era bobagem de adulto para assustar. Mas os relatos foram ficando mais perto. Um vizinho nosso perdeu umas galinhas. Não eram só mordidas de cachorro, ele falava. Eram corpos drenados, sem uma gota de sangue. Estranho. Meu pai começou a ficar quieto nas refeições. Olhava para o nada. Mamãe, que sempre foi mais crente, acendia velas e pedia proteção. E eu, mesmo tentando ignorar, comecei a sentir um arrepio diferente quando o sol se punha. O cheiro do mato, que antes era só cheiro de mato, começou a ter um tom diferente, mais pesado. Às vezes, quando eu estava ajudando no curral, via umas pegadas estranhas na lama, grandes demais para um cachorro, e diferentes de qualquer animal que eu conhecesse. Meu pai só balançava a cabeça e dizia: "Deve ser bicho do mato, filho. Não se preocupa." Mas o jeito que ele falava não me convencia. A coisa foi escalando. Não era mais só assunto de fofoca na cidade. As famílias começaram a se trancar mais cedo. Os cachorros da fazenda, que antes faziam a maior algazarra à noite, ficavam quietos. Quietos demais. Era um silêncio que me dava nos nervos. Meu pai reforçou as cercas, amarrou os portões com correntes, mesmo que achasse uma bobagem. Só para tranquilizar sua mãe, ele dizia, mas eu via nos olhos dele que ele também estava com medo. A casa, que antes era o meu porto seguro, começou a parecer pequena demais, frágil. Eu comecei a ter dificuldade para dormir. Qualquer rangido da madeira, qualquer sussurro do vento entre as árvores, me deixava em alerta. Tinha noites que eu jurava que sentia alguém me olhando pela janela, mesmo com as cortinas fechadas. Virava de um lado para o outro na cama, o coração batendo forte no peito, suando frio. Eu não contava para ninguém, mas o medo estava virando uma bola de neve dentro de mim. Até que veio a noite. Era uma terça-feira. Eu lembro bem. O gerador da fazenda tinha falhado logo depois que a gente jantou. Meu pai tentou consertar, mas não conseguiu. Então a gente foi dormir com a casa no escuro total, só com a luz da lua entrando pelas frestas da janela. Eu não consegui pegar no sono. Tinha um barulho estranho vindo de fora, um som arrastado, quase um grunhido baixo, que parecia vir do lado dos ovinos. E o cheiro... o cheiro. Não era cheiro de mato. Era um cheiro podre,
meio de carniça misturada com algo metálico, e um fundo. Um fundo de enxofre, sim. Forte, enjoativo. Eu tentei ignorar. Enfiei a cabeça debaixo do travesseiro, mas o cheiro era tão penetrante que parecia entrar pelos meus poros. Por volta de umas 2 ou 3 da manhã, eu não aguentei mais. Eu precisava ir ao banheiro, que ficava do lado de fora da casa, numa casinha anexa. A bexiga estava explodindo e o cheiro lá fora não me deixava dormir. Fiquei um tempão criando coragem, suando frio mesmo com a noite fresca. Meus pés estavam gelados no chão. Respirei fundo e, numa decisão que hoje eu não entendo, decidi ir. Devagar, abri a porta dos fundos. A madeira rangeu e eu congelei, esperando que ninguém acordasse. A lua estava quase cheia, jogando sombras longas e distorcidas no quintal. O ar estava pesado, denso, com aquele cheiro horrível. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio coração batendo no ouvido. Passo a passo, fui andando, os olhos tentando se acostumar com a escuridão. O banheiro era só uns 10 metros da casa. Eu estava quase lá, olhando para o chão, quando eu levantei a cabeça. Perto do curral dos carneiros, na sombra de uma árvore grande, tinha uma figura. Não era um animal normal. Era alto, magro, mas com uma postura curvada, como se não conseguisse se manter totalmente reto. Os olhos. Os olhos eram a primeira coisa que eu vi de verdade. Brilhavam em um vermelho intenso, refletindo a pouca luz da lua, como 2 brasas. Meu corpo inteiro gelou. Eu queria gritar, queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Minha garganta estava fechada, parecia que eu tinha engolido areia. A criatura se virou lentamente na minha direção. Pelo menos, eu acho que se virou. Era difícil distinguir os contornos no escuro, mas a cabeça se moveu, e os olhos, aqueles olhos vermelhos, fixaram em mim. O corpo era desproporcional. A pele parecia áspera, enrugada, de um tom cinzento ou escuro. Eu não consigo ter certeza, mas parecia velha, doente. As mãos, ou o que quer que fossem, tinham garras longas, finas. Eu não consegui ver a boca, mas o grunhido baixo que eu ouvia desde a casa ficou mais audível. Um som gutural, quase um chiado. E o cheiro de enxofre era ensurdecedor agora. Parecia que estava queimando minhas narinas. Eu fiquei ali, paralisado, sentindo o sangue gelar nas minhas veias. Por um segundo, eu pensei que fosse morrer ali mesmo. A criatura deu um passo hesitante na minha direção, e foi como se um choque me atravessasse. O pânico me desbloqueou. Virei as costas e corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, sem olhar para trás, tropeçando, sentindo o ardor do mato nas pernas. Eu bati na porta dos fundos com força, girei a tranca e me joguei no chão, arfando, chorando. Minha mãe acordou, veio correndo, meu pai também. Eu tentei explicar, entre soluços, sobre os olhos vermelhos, o cheiro. Eles me abraçaram, disseram que era um pesadelo, que eu estava assustado com as histórias. Acreditavam que eu tinha visto um cachorro selvagem, talvez. Mas eu sei o que eu vi. Aquilo não era um cachorro. Aquilo não era nada que eu já tivesse visto. Nunca mais vi de perto, mas desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Eu não consigo dormir no escuro total, e o menor barulho à noite me faz pular. Quando vejo uma notícia sobre animais mortos de forma inexplicável,
Aquele frio na espinha volta. Meu pai vendeu a fazenda uns anos depois. A gente se mudou para a cidade grande. Mas o trauma... o trauma ficou. Eu ainda sinto aquele cheiro de enxofre em noites de chuva forte, quando o ar fica pesado. É como se ele estivesse lá fora, esperando. Eu sei que me viu, e eu sei que ele ainda está por aí. Ainda hoje, depois de tantos anos, eu consigo sentir o cheiro daquela ponte quando a chuva cai. Um cheiro de terra molhada e algo mais. Algo que não deveria existir. Algo que me persegue até hoje. Eu sou o Marcos e essa história aconteceu em 2006, em uma estrada que eu conhecia como a palma da minha mão. Naquela época, a estrada era minha casa. Eu passava mais tempo na boleia do meu Scania 113 do que na minha própria cama. Meu trabalho era levar e trazer cargas de um canto para o outro de Goiás. Rotina pura. Acordava cedo, pegava a estrada, ouvia a rádio AM, pensava nas contas, na minha mulher, nos meninos. Era uma vida simples, mas eu gostava. A GO 347, principalmente o trecho entre Rio Verde e Jataí, era um caminho que eu já tinha feito centenas de vezes. Já tinha visto de tudo ali. Sol forte, poeira, neblina, até alguns acidentes feios, mas nada que se comparasse ao que aconteceu naquela noite de novembro de 2006. Começou como qualquer outro dia, ou melhor, noite. Eu vinha de Rio Verde, com uma carga de soja. O céu já estava escuro há horas e uma garoa fina começou a cair. Não era um temporal, só aquela chuvinha chata que embaça o para-brisa e deixa o asfalto com um brilho estranho, quase metálico. Eu liguei o limpador no modo intermitente, meio que no automático, e mantive os olhos grudados na linha branca da pista. A música no rádio tocava baixinho, umas modas de viola antigas, tudo normal. Até que, na saída de uma curva mais fechada, o caminhão deu uma guinada leve. Senti as rodas traseiras patinarem. Tentei compensar, mas foi inútil. O Scania perdeu tração e, com um arranhão feio no asfalto, simplesmente parou. Não era pane. Eu tinha saído um pouco da pista e as rodas tinham afundado no barro mole da beirada. Atolado. E, para piorar, a uns bons 5 quilômetros à frente, eu sabia. Ficava aquela ponte de ferro velha, a única coisa que quebrava a monotonia daquele trecho deserto. O silêncio que seguiu o motor morrer foi ainda pior do que o barulho da patinagem. Eu respirei fundo, xingando. Olhei no retrovisor. Nada, nem farol, nem luz. Estava sozinho. Peguei minha lanterna, abri a porta. O ar frio da chuva fina me atingiu. O cheiro de terra molhada era forte, mas tinha algo diferente. Metal enferrujado, pó de giz, algo orgânico e velho. Desci da boleia e fui lá atrás verificar as rodas. Pior do que eu pensava. As rodas traseiras estavam enterradas até quase o eixo no barro vermelho. Não tinha como sair. Meu celular, sem sinal. Eu teria que esperar. Decidi dar uma olhada na carga. Caminhei pela lateral do caminhão, a lanterna cortando a escuridão. Os galhos das árvores dançavam como fantasmas. Percebi que estava perto da ponte. A estrutura de ferro dela, esguia e escura, a uns 100 metros, engolida pela noite e pela garoa. Sempre achei essa ponte meio sinistra, com suas histórias. Bobagem de estrada, eu pensava. Mas naquela noite, ela parecia mais presente, mais pesada. Um arrepio subiu pela espinha. Enquanto eu verificava as amarrações da lona,
Abaixado perto das últimas rodas, senti algo roçar na minha perna. Pensei que fosse um galho, mas o toque era diferente. Frio, seco, persistente. Olhei para baixo. No vão estreito entre o pneu e a lateral da ponte, tinha uma mão. Uma mão esquelética, de pele enrugada, quase couro esticado sobre ossos salientes. Parecia ter acabado de emergir da terra molhada. Ela estava ali, agarrando a borda da estrutura de ferro, os dedos longos e finos quase brancos de tão apertados. Um silêncio súbito tomou conta de tudo. O barulho da chuva pareceu parar só para eu ouvir meu coração batendo forte. E então, senti um puxão. A mão apertou minha perna com uma força inacreditável, me arrastando para mais perto da beirada, para o abismo entre o caminhão e a ponte. Eu gelei. Não consegui gritar. O cheiro de terra, de pó de giz e pólvora, ficou insuportável. Foi instinto, pura adrenalina. Não pensei, apenas reagi. Puxei minha perna com toda a força, um berro preso na garganta. A pele da minha panturrilha arranhou na unha dura e fria. Senti um rasgo na calça jeans. Com o solavanco, perdi o equilíbrio e caí no cascalho úmido, batendo o quadril. A lanterna escapou da minha mão e rolou, deixando-me na escuridão por alguns segundos. Quando consegui recuperá-la e apontá-la para o local onde a mão estava, nada. Havia sumido. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Levantei-me cambaleando, o corpo todo tremendo. A dor no quadril era pequena comparada ao terror que me congelava por dentro. Olhei freneticamente para os lados, para a estrada, para o mato, para a ponte. Meus olhos se esforçavam para ver algo, mas não havia nada. Só a chuva caindo e o vento sussurrando. Tropecei de volta para a boleia. Entrei e bati a porta. Girei a chave. O motor milagrosamente pegou de primeira. Acelerei com tudo, as rodas traseiras patinando no barro, mas dessa vez o caminhão conseguiu sair. Não parei, não olhei para trás. Acelerei como um louco pela GO 347, meu Scania 113 ganhando velocidade, a ponte ficando para trás na escuridão. Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Aquele toque frio e seco na minha perna parece que ficou impresso na minha pele. Eu ainda consigo sentir o cheiro, mesmo que a quilômetros de distância da GO 347. Minhas mãos suam frio quando a chuva começa, e eu me pego olhando pelos retrovisores como se esperasse ver aquela coisa atrás de mim. Larguei as viagens longas. Arrumei um trabalho de entregas mais perto de casa, em trechos que não passavam perto de pontes antigas. Nunca mais passei pela GO 347 naquele trecho. Não importa o quanto me paguem, eu não atravesso aquela ponte de ferro, especialmente quando chove. Tenho medo. Um medo tão profundo que me gela a alma. Quem me garante que, se eu passar lá de novo, ela não vai estender a mão mais uma vez e dessa vez não vai me deixar ir? É estranho como a gente se apega a certas coisas, né? Coisas que, no fundo, só trazem problema. Meu nome é Helena e o que vou contar aconteceu lá em 2014, num sobrado antigo aqui em Recife. Minha avó tinha acabado de falecer. O velório, o enterro, tudo foi uma tortura. Depois de tudo, sobrou a tarefa de arrumar as coisas dela. Aquela casa era quente, abafada, mesmo com o ventilador ligado no máximo e cheia de memórias pesadas. Dias depois do funeral, enquanto eu remexia numa caixa empoeirada no sótão, que estava cheia de tralhas antigas, achei uma boneca. Ela não era bonita, sabe? Cabelo desgrenhado,
uns olhos de vidro meio opacos, o vestido velho e puído. Mas era da minha avó, uma relíquia. Então guardei. Pensei, mais uma lembrança afetiva. Deixei a boneca em cima da cômoda do meu quarto, sem pensar muito, junto a outros objetos. Na manhã seguinte, acordei cedo, ainda com a cabeça pesada e o corpo mole. Fui fazer a cama e, de repente, senti algo diferente. Minha mão esbarrou em algo duro dentro do meu travesseiro, bem escondido, dobrado, um bilhetinho. A caligrafia era de criança, aquelas letras redondas e um pouco tortas. Pensei na hora que era meu primo, o Lucas, que sempre fazia umas brincadeiras sem graça. Mas a frase me deu um arrepio instantâneo. Estava escrito: "Voltei". Achei estranho demais. Mostrei para o Lucas, ele negou na hora, jurou que não era ele. Eu insisti, ele ficou bravo e foi embora. Comecei a sentir um frio na barriga, gelado. Que tipo de criança escreveria aquilo e como o bilhete foi parar ali, tão enfiado dentro do meu travesseiro? Naquele dia, a casa, que já era silenciosa por causa do luto, parecia ainda mais vazia. E a boneca continuava lá, na cômoda, os olhos fixos na parede, me incomodando de um jeito que eu não entendia. Os dias que se seguiram foram estranhos, para dizer o mínimo. Eu tentava agir normalmente, ir ao trabalho, sair com amigos, mas algo tinha mudado. A sensação de estar sendo observada não saía de mim, como se tivesse uma sombra constante nos cantos da visão. Não importava onde eu estivesse no sobrado, parecia que tinha um par de olhos me seguindo, mesmo sabendo que não tinha ninguém além de mim. Eu me pegava, olhando para os cantos, para as sombras que as árvores faziam na parede, com o coração acelerado. Uma tarde, fui ao banheiro, tentando me distrair. Quando levantei a tampa do vaso sanitário, lá estava outro bilhete. Dessa vez, parecia ter sido escrito com o dedo, direto na porcelana úmida, e depois tentaram limpar, mas a marca da escrita ainda estava bem visível. E a frase, de novo, me paralisou. "Não estou sozinha". Não havia como o Lucas ter feito isso. Não havia como ninguém ter feito isso, sem eu ter visto ou ouvido. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei a tampa cair. O suor frio escorreu pela nuca e as costas. O cheiro de limpeza do banheiro não conseguia abafar o cheiro metálico do meu próprio medo. Eu precisava de uma explicação, de alguma coisa palpável. Foi então que decidi comprar umas câmeras de segurança. Aquelas de Wi-Fi, facinhas de instalar pelo celular. Coloquei uma no corredor principal, apontando para a escada e para a porta do meu quarto. A ideia era ter paz, sabe? Dormir tranquila, sabendo que eu veria qualquer coisa, qualquer movimento suspeito. Na primeira noite, eu mal dormi. Acordava a cada barulho. De madrugada, meu celular apitou com uma notificação de movimento. Peguei o aparelho, as mãos geladas, o coração batendo forte no peito, quase saindo da boca. A imagem era escura, granulada, mas inegável. Lá estava, a boneca, sentada no meio da escada, não na cômoda do meu quarto, virada para a porta do meu quarto, sozinha. Não havia ninguém junto a ela, empurrando, carregando. Ela estava lá, sentada, como se estivesse me esperando subir. Eu joguei o celular longe, um grito abafado preso na garganta. O que diabos era aquilo? Meu sobrado, minha casa, não era mais seguro. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada, sentada na cama, olhando para o teto escuro, suando frio. Meu corpo tremia,
sem controle. Aquela não era mais uma boneca, era outra coisa. Um objeto movido por uma intenção maligna, uma ameaça muito real. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol invadindo a janela, desci as escadas, sem conseguir sequer olhar para o degrau onde ela estava sentada na madrugada. Fui direto para o quarto. Lá estava ela, de volta na cômoda. Os mesmos olhos de vidro, opacos. Mas agora eu via algo mais nela. Uma malícia fria, quase palpável, que me revirava o estômago. Eu não podia mais ter aquilo por perto. Peguei um balde de metal velho que tinha no quintal, um isqueiro e um pouco de álcool de cozinha. Com as mãos trêmulas, mas impulsionada por um desespero crescente, levei a boneca para o meio do quintal ensolarado. Coloquei no balde, joguei o álcool e acendi. O cheiro de plástico queimado subiu imediatamente, enjoativo, misturado com fumaça preta e gordurosa. A boneca pegou fogo devagar, os olhos de vidro derretendo em uma gosma escura, o cabelo sintético virando uma bola de fuligem que se desfez no ar. Eu fiquei lá, observando, sentindo o calor do fogo no rosto, até virar cinzas completas, até não restar mais nada. Uma parte de mim sentiu um alívio imenso, como se um peso tivesse sido finalmente arrancado da minha alma. Outra parte, no entanto, a mais profunda e medrosa, sabia que não ia acabar ali, que era ingênuo pensar isso. Pensei que talvez eu tivesse finalmente me livrado de algo terrível. Tentei voltar à minha rotina, mas o sobrado nunca mais foi o mesmo. As câmeras continuaram no lugar, sempre ligadas, e eu vivia pulando com qualquer barulho. Uns dias depois, a correspondência normal chegou. Uma carta simples, sem remetente. Dentro, um punhado de areia da praia, bem fininha, areia de verdade. E um bilhete, de novo com aquela caligrafia infantil torta. Agora você não tem escolha. Eu ainda não entendo o que significa, ou qual escolha. Não durmo direito. Eu sinto que ela ainda está por aí, em algum lugar, e que pode voltar a qualquer momento. E a areia me faz pensar que ela esteve perto, muito perto de mim. Eu não tenho paz. Nunca mais tive.